Bem com vocês, quem foi galera Caixa Gameplay. E hoje aqui pra reagir em comemoração da Copa do Mundo, né galera, que tá chegando cada vez mais perto. E o Brasil tá dando um show. E hoje basicamente com a volta do Neymar, né, que foi confirmado há alguns dias. Basicamente, nossa tropa tá completa, timezinho dos sonhos. Neymar, Vinícius Júnior, tá a galerinha toda lá, Mbappé. Muita galera da hora, galera. Então, mas antes eu vou deixando aquele like no canal, ativando o sininho das notificações. E hoje a gente vai estar reagindo basicamente o que tornou a Copa de 2014 tão nostálgica. Não é só o futebol. Do canal Webpedia, @Webpedia. Então vamos lá, galerinha. A Copa do Mundo tinha Lembrando que eu não sou muito de futebol, tô gravando esse vídeo aqui só de comemoração mesmo. Mas vamos lá. essa vibe aqui. Brasil. Vem que vai começar. Neymar! Ruas coloridas, comércios inteiros Saudade da decorados, época, hein? brindes colecionáveis Saudade em da todo época. canto e mesmo quem nem ligava pra futebol acabava entrando no clima. A Copa do Mundo por muito tempo parecia a festa do brasileiro. Eu mesmo só paro pra acompanhar futebol Ó, nessa canalha. época, a cada 4 anos. E falando sério, acho que nunca mais eu vi uma Copa que tenha a mesma energia da de 2014. Pode ser a nostalgia falando mais alto? Talvez, mas eu quero te provar que não. Até porque é meio irônico falar da Copa de 2014 e a primeira lembrança de muita gente ser justamente o 7-1, né? A humilhação, o gol da foda. Alemanha, na voz do Galvão que até hoje ecoa nas nossas mentes. Mas ainda assim, essa talvez seja uma das Copas que mais dá saudade da nossa geração. É confuso, né? Como é que uma Copa que terminou com o maior vexame da história da seleção brasileira também virou uma das memórias mais nostálgicas do brasileiro? Bom, talvez porque essa história nunca tenha sido só sobre futebol. Hoje eu quero te mostrar o que faz realmente a Copa de 2014 soar tão diferente, até mesmo nos dias atuais. Já que agora, 12 anos depois, a gente tem a sensação estranha de que nenhuma Copa teve o mesmo clima desde então. Mas Meu não nome é teve Everton mesmo, e né? sejam mais que bem-vindos Ó, nesse Everton. especial da Não, Webpedia. Web! Bom, a Copa de 2014 Pédia. ficou tão marcada porque ela estava em todo lugar. Era uma Copa que parecia existir no cotidiano desde antes dela começar. Comparando com hoje, a diferença é bizarra. É Em 2014, desde janeiro, a galera já tava se preparando, sabe? Falando sobre ela, o clima era outro, cara. E se uma Copa pro brasileiro já tem um peso diferente, uma Copa do Mundo acontecendo no Brasil, aí você esquece, meu filho. É loucura, Esquece, é tá importante diferente. demais. Mas, pra falar da Copa de 2014, não dá pra começar pelo 7-1. A gente precisa começar pelo clima da época, porque 2014 parecia quase uma estética por si só. Ruas pintadas, muro com bandeira, desenho do fuleco na calçada, Ó o fuleco. bandeirinha nos Quem lembra carros. do Vocês fuleco, lembram disso? galera? Quando foi a última vez que a gente viu um negócio desse? Essas pequenas coisas moldam completamente a memória afetiva. E claro, as músicas fazem Ó, parte Neymar. disso, porque toda Copa precisa de uma trilha sonora. Mas em 2014, o negócio foi sinistro. Nem a música oficial, o We Are One, era unanimidade. Ela foi muito criticada na época. Mas hoje eu diria que ela envelheceu como vinho, né? É marcante demais. Teve até paródias do Galo Frito, vocês lembram? Teve Gabi Amarantos, Dream Team do Passinho e até Shakira com Lá Lá Lá, tentando o novo hit depois da lendária Waka Waka. Que ó, pra mim não existe Copa do Mundo se não tiver música da Shakira, né? Ainda bem que esse ano ela voltou e com uma muito boa por sinal. Agora, País do Futebol talvez seja a música que mais traduz aquele País do momento. Enquanto as Futebol outras tinham uma cara mais pra chegou, é o agradar Neymar, gringo, é MC do- Guimê e Emicida trouxeram um Brasil mais próximo da realidade. Do flow, por onde a gente passa é show, fechou. Eu sou país do futebol e Essa música é muito boa. E bem, não só de música se lembra, hein? constrói Quem essa lembra? identidade. Clássica. A própria marca da Copa de 2014 era muito forte. O logo tinha uma ideia simples, mas simbólica. 3 mãos segurando a taça, como se o Brasil estivesse unido, levantando o troféu. O verde e amarelo puxavam direto pra bandeira, claro, mas também vendiam essa imagem de natureza,
beleza, calor, festa, aquele frescor tropical. A estética tinha uma pegada otimista, muito parecida com esse visual Fruit Aero ou Fruit Metro do começo dos anos 2010. Uma paleta viva, grafismos coloridos, o fuleco, estádios em regiões completamente diferentes ajudaram a moldar essa identidade da Copa. E olha, isso pra mim é muito bonito. O Brasil é gigante. Cada estádio carregava uma arquitetura, uma cultura, uma paisagem própria. Até porque, né, foram em diversos pontos do Brasil. A diversidade do Brasil é apaixonante, assim, de verdade. Eu amo isso aqui. E a vinheta oficial da FIFA? Cara, talvez essa seja a melhor que já fizeram, sem exagero. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu escutei isso aqui. Primeira vez que eu escutei isso aqui. Bom, esse otimismo todo não vivia só na estética. A seleção brasileira também chegava com uma expectativa absurda. Voltou a soberba e a arrogância, né, paizão? Mas tinha motivo pra isso. Se a gente voltar rapidinho lá em 2013, na Copa das Confederações, o torneio de aquecimento pra Copa do Mundo, o Brasil tava simplesmente ganhando tudo. Venceu o Japão, México, Itália, passou pelo Uruguai na semifinal e chegou na final contra a Espanha, a atual campeã do mundo, e foi dali de 3-0 no Maracanã. Mano, o Brasil tinha acabado de atropelar a campeã do mundo e ia jogar uma Copa em casa no ano seguinte. Como que não cria expectativa pra isso, sabe? O coisa ruim voltou, meu filho. Só isso já parecia um presságio, principalmente depois de uma Copa meio morna em 2010. Quase esqueci. Filipão, o técnico do Penta de 2002, estava de volta. Neymar estava no começo do auge do Barcelona e era o ídolo jovem do país, né? O tão adorado menino Ney. Fora de campo, os comerciais fizeram muita parte dessa memória coletiva também. Mostra a tua força, Brasil, do Itaú foi tão forte que voltou em outras Copas. Eu acho que até hoje eles usam essa música. E ó, eu vou te contar um segredo aqui, se você prometer que vai deixar um like nesse vídeo. Eu já fiz uma apresentação na escola com essa música, quando eu era bem mais novo. E meu Deus, por que eu tô mostrando isso? Se isso aqui não valeu seu like, eu não sei mais o que vale. Entre várias campanhas, também teve a da Sadia. Você deve se lembrar do... Eu tenho 7 anos, 10, 8, e a gente nunca viu o Brasil ser campeão. Eu nunca vi o Brasil ganhar um mundial. Só que agora fica muito mais cômico e trágico, porque já se passaram mais de 10 anos e aquelas crianças agora adultas continuam sem ver o Brasil ser campeão. Calma aí. Pois é, que horrível falar isso, velho. Horrível, pelo amor de Deus. Eu nasci em 2001, então teoricamente eu vi o Brasil campeão, mas enfim, eu não lembro de nada. Mas talvez o objeto mais nostálgico de 2014 nem seja o álbum da Copa, mas sim as garrafinhas da Coca-Cola. Meu amigo, isso daqui eu lembro que era loucura. Demais. Que saudade, gente, dessas garrafinhas. Eu colecionava quando eu era criança. Meu Deus do céu. Se vocês colecionavam também, deixem aí nos comentários. A promoção foi lançada em janeiro de 2014 com 20 modelos diferentes de garrafinhas, né? Pra você colecionar com os mini engradados. E o negócio fez tanto barulho que já no final de fevereiro elas tinham acabado na maioria dos estados. Hoje você encontra elas sendo vendidas por algumas centenas de reais. Agora, fora do entretenimento, o clima também era complicado. 2013 e 2014 foram anos de protestos, gastos públicos questionados, estádios superfaturados e uma divisão entre orgulho e indignação. Vocês devem lembrar daquela entrevista do Ronaldo, né? Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Que pegou mal justamente por resumir o incômodo de muita gente. Como um país podia gastar tanto com estádio, enquanto saúde, educação e segurança continuavam sendo problemas tão graves. De um lado, tinha o encanto de receber o mundo no país do futebol. Do outro, a sensação de que o Brasil estava gastando muito dinheiro para receber gringo, enquanto o básico continuava ruim aqui. E infelizmente, 12 anos depois, o Brasil ainda vive escândalos de corrupção, violência, crime organizado e uma polarização política cada vez mais cansativa. Até porque ano de Copa também é ano de eleição presidencial, né? Talvez isso tenha sido determinante ano após ano para separar as torcidas de um evento tão coletivo quanto uma Copa do Mundo. O que é bem chato para falar a verdade, mas eu não vou pesar o clima. Até aqui dá para entender porque era praticamente impossível estar no Brasil e não viver aquele momento.
minto, né? Não importava a sua idade, sua cidade ou se você gostava ou não de futebol. Todo mundo tem alguma lembrança daquela época. Uma comemoração, um colecionável, uma apresentação da escola. Nenhuma experiência é totalmente individual. Então aproveita para deixar sua melhor lembrança aqui nos comentários. Eu tenho certeza Deixa que alguém aí vai se também, identificar com o que você disser e vocês vão trocar uma ideia bem legal. Porque daqui pra frente nesse só pra vídeo, talvez trás. os bons momentos não sejam tão recorrentes assim. Vocês sabem onde eu quero chegar. Vamos pro campo, porque no dia 12 de junho de 2014, na Arena Corinthians, depois de uma cerimônia também muito criticada, a Brazuca rolou e a Copa do Mundo finalmente começou no Brasil. A estreia do Brasil contra a Croácia veio com aquela imagem linda da torcida cantando o hino nacional. Logo no primeiro jogo já teve a vitória de 3-1 com direito ao primeiro gol da Copa sendo contra do Marcelo. Cruzamento pra área! Boa, amigão, boa. Da Croácia! Eu lembro que isso virou meme e até página no Facebook. Mas seria esse um presságio do que tava por vir? Eu lembro que isso virou meme e até... Acham que o primeiro gol seria de Neymar? Sabe, de nada, inocente. Página no Facebook. Cruzamento pra área! Gol da Croácia! Eu lembro que... Falaram que era pra fazer gol. Fui lá e fiz, realmente. Isso virou meme e até página no Facebook. Mas seria esse um presságio do que tava por vir? Depois foi o 0-0 contra o México, uma goleada por 4-1 contra Camarões, mas foi nas oitavas que o Chile deu um sufoco e fez o Brasil ficar com o coração na mão, mas a gente passou nos pênaltis. Nas quartas contra a Colômbia veio a vitória de 2-1 e o golaço de falta do Davi Luiz, que fez surgir aquele meme que até hoje aparece por aí. O Brasil tava numa semifinal de Copa em casa. O Hexa nunca apareceu tão perto, só que nesse mesmo jogo veio a tão famosa lesão do Neymar. Na época aquilo foi muito parodiado na internet, mas o caso era bem mais sério do que se esperava. Talvez tenha sido um efeito borboleta sentido até hoje, porque Neymar não era só o melhor jogador do time, ele era personagem central daquela Copa. Era o rosto das campanhas, o jogador que as crianças imitavam, o nome que o mundo olhava quando se falava de Brasil. Tão adorado, o menino Ney era praticamente a âncora emocional da seleção. Quando saiu a notícia de que ele estava fora da semifinal, o clima mudou. Veio aquele pessimismo meio estranho, uma tentativa de fingir que tava tudo bem, mas não tava. Eu tô curiosa a ver também o Dante jogar, que eu vejo como uma vantagem. O titular do Bayern vai ser o titular da seleção brasileira, conhece o time alemão e vai marcar, né? É muito interessante. O Dante conhece os alemães. Pra quem é aficionado em futebol, essa frase deve ter envelhecido igual leite, né? No pior dos cenários, a gente imaginava um jogo difícil e talvez uma derrota apertada. Ninguém estava preparado para o que viria. Meus amigos, o 7-1 não foi só uma derrota. Ele foi a maior humilhação da seleção brasileira transmitida ao vivo. E dentro de casa, bem aqui em Minas Gerais, no Mineirão, a Alemanha fez 1, fez 2, 3, 4, 5 gols ainda no primeiro tempo. E eu lembro exatamente de onde eu tava. Eu era bem novo, eu devia ter uns 13 anos, mas eu lembro daquela sensação esquisita que começou a se formar. Mas se criando um clima terrível. Bom, o 7-1 não acabou quando o juiz apitou no final da partida, né? Na verdade, ele demorou muitos anos pra ser esquecido pela internet. As páginas de humor no Facebook falavam disso todo santo dia. Era montagem, piada com placar, torcedor chorando. E pra não chorar, né, gente? Porque até a disputa pelo terceiro lugar, páginas de humor no Facebook falavam disso Filipão, poxa, do 7-1, bruxa do 7-1. todo santo dia. Era montagem. Um pra você, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pra mim. Piada com placar, torcedor chorando. E pra não chorar, né, gente? Porque até a disputa pelo terceiro lugar foi humilhante pro Brasil. E ainda
a Copa. Cara, isso é uma humilhação completa. E pensar que o Canarinho de 2014 era assim. E lá pra 2018, ele voltou todo pistola da vida depois do 7-1. E ainda teve o lado emocional. O Davi Luiz chorando depois do jogo virou uma das imagens muito marcantes, sabe? Dizendo que só queria dar alegria pro povo. Só que o mais interessante é que esse trauma nunca apagou essa nostalgia. O 7-1 foi emblemático, claro. Mas o clima daquela Copa continua inexplicável até hoje. E não foi só impressão nossa. Pra quem veio de fora, a Copa do Brasil também teve esse peso de espetáculo. A própria FIFA chamou o torneio de a Copa das Copas, com estádios lotados, 171 gols e jogos muito emocionantes. Foram mais de 3,4 milhões de pessoas nos estádios e uma ocupação perto de 98,5% das lotações. Ou seja, o mundo também sentiu que tinha alguma coisa especial acontecendo aqui. Tava na casa do futebol, né, paizão? O Brasil sabe como dar uma festa, principalmente quando fala de jogar bola. Mas pra muita gente aqui, talvez 2014 tenha sido a última Copa em que o brasileiro ainda acreditou com uma certa inocência no sonho do Hexa. Em 2018, o Brasil chegou na Rússia com o Tite, mais confiante, organizado, ainda com o Neymar como o principal nome, mas que infelizmente caiu nas quartas pra Bélgica por 2-1. Em 2022, no Catar, o entusiasmo até voltou. Copa em dezembro, Cazé TV transmitida na internet, Brasil invicto nas eliminatórias, velho. E Charleston fazendo um golaço icônico, edits do Brasil pra todo lugar. Ali sim, eu senti aquele clima de Copa do Mundo voltando um pouco. Mas aí veio o jogo contra a Croácia. Jogo maldito. Aquele Nos clima de Copa do Mundo voltando um pouco. Mas aí veio o jogo contra a Croácia. O Neymar deu muita esperança pra gente com aquele gol na prorrogação que todo mundo comemorou aflito. Mas faltando 4 minutinhos pro fim, o Brasil tomou um empate, um único chute certo da Croácia. E depois veio a queda nos pênaltis. De novo, o Hexa foi adiado. Pra muita gente, a melhor chance desde 2014. E agora, pensando em 2026, o clima começou ainda mais frio. Troca de técnicos, desconfiança nas eliminatórias, quase nenhum hype popular, faltando tão pouco pra Copa. Eu vejo que as marcas estão até tentando reativar esse espírito com propaganda e até a convocação virou espetáculo pra ver se anima a galera. Mas não parece tão orgânico quanto antes, sabe? A única empolgação até agora foi depois da convocação do Neymar pelo Ancelotti. Não significa que todo mundo voltou a acreditar como em 2014. Longe disso. Mas Neymar, gostando dele ou não, ainda funciona como uma âncora pro torcedor brasileiro. E agora tem esse clima de last dance, sabe? Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Talvez seja o último mundial de todos eles. Antes do centenário, inclusive. Será que isso não é o suficiente pra criar uma expectativa de novo? Bom, no fim das contas, faz sentido a Copa de 2014 soar tão nostálgica? A resposta é simples. Faz. Isso porque a Copa de 2014 não ficou só no futebol. A memória desse ambiente, das cores, das músicas, propagandas, do Brasil recebendo o mundo inteiro, esse país do futebol, faz ter sido uma boa Copa de fato. Mesmo com política, protestos, gastos absurdos, ainda existia uma sensação coletiva muito forte. E talvez nada se compare ao clima de 2014 justamente por isso. É como eu disse, as redes sociais nessa época uniam mais as pessoas do que dividiam. Um assunto que eu já até falei no meu último vídeo e tá aparecendo aqui. Bom, seja como for, eu sei que no fundo todo mundo ainda espera pelo Hexa, mesmo desacreditando. Mas uma coisa que você pode acreditar é que esse canal vai trazer muito mais nostalgia dos anos 2010 pra você se inscrever aqui, porque eu falo disso o tempo todo na Webpad. Então, enquanto a seleção ainda não trouxer o Hexa, você pode aproveitar essa grande comunidade nostálgica que é a Webpad. Aperta aqui no botão de se inscrever pra fazer parte, beleza? Vídeo bravíssimo do nosso mano Webpedia. E é isso, gente. Espero que gostaram. Gostou? Deixa o like no canal, sininho das notificações. E aí, galera, vocês estão ansiosos para a Copa do Mundo? Vocês acham que esse ano vem o Hexa? Deixa aí nos comentários. E deixa aí nos comentários também seu time favorito. E é isso, até a próxima. Valeu!